Olá, vamos para mais um vídeo. Olha que interessante, eu achei essa bandeja, comprei porque eu queria fazer uma peça com vocês, só que dá para fazer 3 peças diferentes. Essa tampinha é a tampinha que eu faço o porta-copos, que vem em doces, potes de doce. Então eu cortei para ficar menor e vou cortar todos eles e vou fazer 3 buracos. Então, vou mostrar para vocês que tinha marca. Então, o que eu fiz? Passei a lixa d'água para tirar a marca do molde. É claro, porque na hora que eu desenformar, esse lado vai ficar para cima. Vocês estão vendo aí que tem uma marquinha que eu tirei com a lixa d'água, mas eu vou ter que colocar o pote em cima, então não vai aparecer. Então, eu vou pegar a cola quente, eu vou fazer um só para vocês verem eu colando e depois eu voltarei com os 3 colados. Então, vamos agora para a produção. Eu carrego a massa AC3 branca da Cola Vite, usei luvas e máscara para trabalhar com a argamassa. Esse é o meu copo medidor, eu coloquei 6 copos, porque eu não sei a quantidade, né? Então, é uma peça nova. Eu peneirei e coloquei a água. Então, é assim que eu gosto de trabalhar com a minha massa. Ela é uma massa mole, mas consistente. Não exagere na água. Se você exagerar na água, a peça ela fica fraca, é claro, não tem a resistência. Então, vai colocando aos poucos e mexendo. Então, pegando um potinho com 2 colheres de massa pronta, vou pegar o corante líquido amarelo e vou pingar 15 gotas. Quando eu coloco o corante, a massa engrossa. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho de água que ela volta ao normal. Misturar muito bem o corante líquido ou se você trabalhar em pó, tanto faz, mas tem que mexer muito bem. Agora eu vou colocar 3 gotas do corante líquido preto e ele vai ficar esse verde musgo. Mexer muito bem. Então, está aí colado as 3 tampinhas. Não sei se vai dar certo, estou aqui fazendo com vocês. Agora, passando a vaselina líquida em tudo. Vocês podem reparar que eu sempre mexo a massa. Então, agora eu pego a cor, mexo também, vou colocar em bolas. Vou usar o corante líquido marrom, vou pingar e depois eu venho com o meu palito para abrir os desenhos. E depois eu pego o corante líquido ocre, pingo em cima do marrom, com um palito de dente eu vou espalhar a cor ocre em cima da cor marrom, para ficar esse efeito que vocês que me acompanham sempre, vocês sabem que eu gosto de fazer essa cor. E por que eu tô fazendo essa cor? Porque pediram para eu fazer nessa peça. Vocês viram da maneira que eu joguei errado. Não prestei atenção. Era para ter colocado com colher. Mas vamos ver o que vai dar. Aí eu balanço o molde, aproveito também, né, que aí as bolhas vão subindo, as bolhas de ar. Vocês viram que faltou massa, então eu tenho que fazer mais. Então, colocando luvas, máscara, pegando a peneira, coloquei 2 copos de argamassa, peneirei e coloquei a água. Quando eu fui colocar a água e fui mexendo, só
que eu exagerei na água. Olha que incrível, gente. Eu errei. Então, foi até bom que isso aconteceu para eu mostrar para vocês. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar metade do copo de argamassa e depois vou misturar muito bem. E aí sim, vocês vão ver a massa que eu gosto de trabalhar. Massa mole, mas consistente. Agora ela está perfeita para fazer o trabalho. É claro que eu acelerei o vídeo, mas eu vou fazer o mesmo processo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu responderei para vocês. Então, vou colocar com colher, porque eu não sei, né, a quantidade exata se eu vou usar tudo ou não. Então, eu vou colocando o que tem na bacia, depois eu pego a cor, vou finalizando o trabalho. Aí, eu fui buscar uma madeira, ficará mais fácil na hora que eu transportar essa peça para colocar em outro lugar. Assim, eu vou raspar a massa que está na bacia, no potinho, vou vibrar para as bolhas de ar subir e com meu palito de churrasco vou furar as bolhas. Vou deixar no molde por 3 dias, voltarei para desenformar. Deixei 3 dias no molde, vamos desenformar. Olha como clareou bastante. Então, eu vou puxar as laterais, vou pôr a toalha e vou entrar com o secador. Só que saiu muito fácil, não precisei do secador. Gente, eu adorei! Vou mostrar para vocês como que ficou, né, a borda dos potinhos. E agora eu fui buscar o estilete e a lixa-massa. Com o estilete, eu vou tentar puxar e também com as mãos. Vai sair os 3 potinhos. Nossa, eu achei incrível os 3 potinhos. Olha o desenho, o efeito que fez na peça. Eu pensei que não ia sair porque eu joguei errado. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o estilete e também a lixa para fazer esse acabamento. Estou fazendo um pouquinho para vocês verem e depois eu volto com os 3 lixados. Deixa eu mostrar como ficou então. Eu passei o estilete na borda e depois eu fiz o acabamento com a lixa-massa. E também passei aí no fundo, que é onde apresentou pouquinhas rebarbas. Então, é assim que vai ficar, porque infelizmente teve esse potinho que eu tô mostrando, ele com a cola quente ficou muito marcado. Mas eu adorei o resultado dessa tábua de frios. Vou deixar secar bem na sombra e voltarei para fazer o processo final. Então, vamos entrar com o processo de impermeabilização, que é o processo final. Como eu vou colocar alimentos frios em cima da tábua, vou passar o verniz atóxico da Transfix Hobby Art. Eu coloco no potinho para não sujar o impermeabilizante. E depois eu vou passar na lateral e no fundo a Smart Resina da Dry Leves. O verniz atóxico da Transfix Hobby Art e a Smart Resina da Dry Leves você encontra no site Escuta o Velho. E também terão um cupom de desconto PAT5. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Então, na parte de cima, vou passar o verniz atóxico 3 demão a cada demão, respeitando em 2 horas. Então, eu vou mostrar para vocês só aí a parte de cima, mas depois, aí eu pego a Smart Resina, passo na lateral e no fundo, também 3 demão e respeitando em 2 horas. Vou fazer tudo e voltarei com a peça pronta. A peça, então, ela tá toda impermeabilizada, já está pronta. Vocês estão vendo aí que eu coloquei o anti-impacto, que são rolhas que vêm em garrafa de vinho e eu corto com estilete. Até já mostrei o gabarito, como que eu faço para cortar e tem até um vídeo curto eu mostrando. Eu particularmente não gostei desse buraco que ficou torto por causa da cola quente, mas do restante eu adorei.
Com essa ideia, vocês podem usar a criatividade e fazer de uma outra forma. Já pensei em um outro modelo que ficará legal também. Eu sei que muitos vão gostar e muitos não. Gosto não se discute. Agora eu vou mostrar como que ela vai ficar. É o que eu tinha aqui em casa. É claro, tem que colocar mais coisas aí na tábua de frios. Nesses 3 buracos, eu só coloquei o amendoim e azeitona só para preencher. Porque, na verdade, ela me pediu os buracos porque ela vai colocar potinho com patê, tá? Então, foi isso que ela me pediu, porque ela queria os buracos para colocar os potinhos de patê e depois os frios. Só que eu impermeabilizei os buracos porque também pode fazer dessa maneira. E aí, o que vocês acharam? Me diz aqui, vou gostar muito de saber. E aproveitando, quero agradecer a todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo.